Eu sou Martina Vasconcelos, triatleta, amadora e professora de educação física. Esse é o nosso 11º episódio e ele é apoiado pela Evolution Nutrição Saudável, Veritá Comida Saudável de Verdade e a Life Cycle, que é a nossa bicicletaria favorita aqui em Floripa, onde a gente faz todos os nossos eventos, né? Nossa, super parceira, né, Tinoca? E vamos comemorar que a gente chegou no 11º episódio, né? Quase um ano se passou. Fala aí da nossa convidada. Eu sou Thaís, Ai, host também desse podcast, né, Tinoca? E personal trainer. Queria dizer para vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso 11º episódio. E hoje nós vamos falar com uma pessoa muito especial e muito querida aqui de Florianópolis. Quem é de Floripa e é de esporte conhece Fernanda Cristão. Fernandinha Cristão tem uma história muito legal de superação e de mudança de hábito, né, Fernanda? Oi, meninas, mulheres Seja maravilhosas, tudo bom? bem-vinda, seja bem-vinda, Fefe. Obrigada, sim, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. E olha, já até me senti isso tudo importante mesmo. Falou de esporte, lembra de mim? Que maravilha, né? Vindo de duas Não é? mulheres Todo mundo poderosas aí, ó. conhece. muito legal. Eu costumo dizer que eu sou mais conhecida no real do que no digital. Eu tô tentando inverter Ainda isso, mas bem, né? Vamos é pensar que verdade. ainda bem. É melhor ser Vamos real. pensar. É Não, verdade. Fernandovski, olha só, essa guria perdeu. Quantos quilos perdeu no total? 40 quilos. Nossa, Quase que uma de mim, hein? Fernanda Meu perdeu Deus. 40 quilos, começou a correr, teve mudança de hábito, né? Fefe é de Florianópolis, tem 40 anos, tem uma filha de 16, casada. Como que é o nome do teu marido mesmo? Diego. Casada com o Diego. A filha dela é uma graça. que exemplo para Fefe, seguinte. Hã? que exemplo para filhota, né? Exemplo. Exemplo de superação, de garra, de muita coisa. Acho que a gente tem uma história muito legal da Fernanda para contar para vocês. Acho que a galera vai gostar bastante. Fernandinha, primeiro, fala um pouquinho de ti. Quem é a Fernanda? O que você gosta de fazer? O que você faz? Com o que você trabalha? Isso. Ai, cara, vamos lá, Se né? apresente, para a galera conhecer um Falar da pouco de gente você. parece ser uma coisa difícil, né? Não sei se você tem essa mesma É. impressão a quem você é. E a pessoa começa a dizer, eu sou advogada, eu sou personal trainer, né? Eu sou mãe, esposa e uma mulher intensa. Eu diria isso, assim, num resumo de ópera, né? Sou filha, irmã também, e sou daqui de Floripa, amo ser daqui de Floripa, né? E todo mundo fala que é quase uma raridade, mas eu sou de Floripinha, né? Minha Floripinha amada. E eu sou comerciante há muito tempo, já há algum tempo, né? A maior parte da minha vida, na verdade, eu sou comerciante. Comecei com 16 anos no mundo do comércio. E agora, entrando aí no mundo da corrida, levando um pouquinho da minha paixão que me tornei pelo esporte, trabalhando também na área esportiva em alguns eventos aqui na nossa cidade e outros lugares também que a gente vai conversar um pouco sobre essa nova rotina que para mim também é nova, né? Tudo novo. Sim. Que bom, né? Hoje eu acho que eu li Bom, uma frase assim que o lado bom da vida é justamente essas mudanças, que a vida está sempre em mudanças. Que bom, senão a gente estaria estagnado, ninguém quer ficar estagnado nessa vida, né? Pelo menos é a gente. verdade. Ninguém Olha, aqui é árvore, eu acho, né? Né? Aham, para Que enraizar e fica no não mesmo mudar mais. lugar, enraizar e nunca mais sair, né? Fernanda, eu te conheci ano passado, né? Através da Thaís. E Sim. a gente acabou se seguindo nas redes sociais, tal, e eu acompanhei aí a tua mudança incrível que tu fez no teu corpo e provavelmente na tua cabeça também. E eu queria saber muito como é que tu fez isso tudo, porque é tão difícil. Então É conta. difícil. Eu, E se eu você diria que pegar uma eu foto. comecei com. Peraí, Vai. você pegou uma foto da Fernanda de janeiro desse ano para agora, já tem muita diferença, só nesse ano, Sim, Sim. né? É verdade, a gente falou disso esses dias, né? Você tinha feito uma prova e aí você falou: Meu Deus, Fezoca, olha só, tu tá aqui nessa foto. E realmente, de janeiro para cá é outra pessoa, assim, Mudou né? muito, Falando muito.
Eu diria que eu comecei ao contrário, eu acho. Eu diria que eu mudei a minha mente, com isso eu mudei meu corpo, sabe? E foi algo que eu realmente descobri com essa conexão com o esporte, que o esporte é uma coisa muito recente. Olhar a atividade física como esporte é algo muito recente para mim. E isso foi a maior virada de chave na minha história, que eu posso falar, né? Porque, cara, é muito difícil tu dizer que tu vai fazer exercício físico porque você tá sobrepeso, você tá gordo, né? Eu vou para academia porque eu tô gordo. Uhul. Não, não é assim. Não é É assim, ilusão, é, não é a motivação real, não é. entre aspas, eu digo, né? Assim, É. é difícil, né? É complicado, é uma situação complicada. É, a academia ela virou um espaço de muito exibicionismo, né? Então deve ser assim. Eu vejo com as minhas alunas e com os alunos que é super difícil a pessoa querer ir para a academia, né? Quando ela está um pouco Eu acima sempre, ou mais até. eu, eu sempre brinquei assim que a academia existe dois tipos de pessoas que frequentam, os que não precisam e os que não têm mais jeito, né? Então, então eu tive também que mudar isso, assim, né? Porque sempre foi na minha mente, eu olhava a academia um pouco para isso, assim, né? E principalmente eu não venho de uma cultura de esporte, né? Eu não venho nessa cultura familiar onde o esporte, a atividade física era algo motivado dentro da minha casa. Atividade física na minha casa era educação física na escola e é isso, né? Aham. Então, eu venho dessa raiz, assim, né? Então, o que que a gente fazia? A gente brincava muito na rua, né? Eu tenho 40 anos, gente. A gente brincava na rua. Esse era o nosso esporte, né? Então, a gente jogava vôlei na rua, a gente jogava pé na bola, andava de bicicleta, a estrada era de chão. E esse era o nosso esporte naquela época de adolescente, né? E, Então, eu não tenho uma cultura, né, do esporte na minha casa. e E na quando você morava com seus pais, como eram os hábitos alimentares lá? Cara, era o que tinha, né? Eu venho de uma família muito, muito humilde, realmente, assim, de muita escassez financeira real, assim, real Aham. mesmo. De ter no armário uma lata de óleo sobrando e tá faltando um trigo, então eu ia lá na venda, já era cara de pau nessa época, minha mãe usava dos meus dotes de cara de pau. Eu ia lá na mercearia da esquina e dizia assim, ó, você troca esse óleo por um trigo que a mãe precisa fazer um pão de casa pra gente tomar café? E essa era a Aham. minha história real. Então, eu cresci à base de pão de casa, né? Que era o que tinha, assim, não, era um refrigerante de 600 ml no domingo para dividir para 6 pessoas. Então, era isso, né? Então, a minha mãe tem, eu tenho uma irmã, a minha irmã mais nova, a gente tem 7 anos de diferença. Somos em 4 irmãos. E quando a minha irmã mais nova nasceu, né, assim, foi crescendo, as coisas gostosas eram para ela. Então a gente já não tinha mais esse direito, porque não tinha para todo mundo. Então a gente tinha Sim. que dar uma subornada nela para conseguir ali uma bolachinha recheada, um negocinho assim, entendeu? Naquela criatura que era tudo para criança. Então essa era a minha realidade alimentar, era o que tinha para comer. Você acha que você cresceu com essa mentalidade do tipo assim, quando eu tiver meu dinheiro, eu vou comprar o que eu quiser, vou comer o que Exatamente eu quero? aconteceu. E eu Aham. vou te contar uma história, vou contar para vocês uma história que foi o meu primeiro auge de obesidade. Meu Aham. primeiro auge de obesidade foi aos 16 anos. Primeiro de tudo, que é uma coisa que eu queria muito frisar aqui, que a gente precisa se cuidar muito qual é a régua que a gente se compara, né? Eu Aham. tenho uma irmã que a gente tem um ano só de diferença. E naturalmente, não sei se você tem irmãos, aí naturalmente existe um comparativo, né? Ah, porque você não é igual a sua irmã, você não sei o que é sua irmã. E eu era a irmã ovelha negra, vamos dizer assim, né? Então eu sempre era, perto da minha irmã, eu era gorda. Mas se eu Aham. for olhar minhas fotos, eu não era gorda. Mas a minha irmã era Sim. muito magra. Então, Sim. perto dela, eu era muito gorda. Então, eu já tinha uma mentalidade de gorda. E claro que tempos depois tem uma história sobre isso, que é o ponto-chave, né? Sempre tinha um comparativo, mas tinha um único momento em que eu era filha que ganhava estrelinha nota 10 na hora da comida. Porque a minha irmã era extremamente chata para comer.
E a minha mãe perdia extremamente a paciência com ela, porque ela não queria comer. Ah, tem uma cebolinha, ela não queria comer. E eu era, olha só, tua irmã já comeu tudo, tu estás aí enrolando. Então, naquele Sim. momento da comida, validava o quê? Que eu era uma filha top. Era, E isso é uma coisa que a gente tem que cuidar muito, muito. sim. Porque aí, E, tipo, você comia tudo, você foi crescendo, tipo assim, se eu comer tudo, tá tudo ok, eu sou ótimo por causa é, disso. exatamente. Então começou aí uma relação com a comida. Legal, né? Comer bastante era legal, porque tu era a pessoa, era filha boa. Eu era filha boa, eu era naquele momento, pô, eu tava fazendo tudo certo, porque eu comia tudo, eu não reclamava para comer e eu não era chata naquele momento. Então ali Sim. naquela hora plantou o chipzinho ali da aceitação com a comida. Só que eu passei anos da minha vida sem entender isso. E eu vou dizer para vocês, no momento que eu entendi isso, gente, foi num ciclo de maratona. Aham. Foi, foi surreal isso. Mas voltando lá aos 16 anos, eu tive, né, tive esse ponto de comparação que eu entendi depois da vida adulta, que foi bem valioso essa virada de chave para mim. Mas quando eu tinha 16 anos, eu saí da casa dos meus pais. Eu fui me relacionar com uma pessoa mais velha. Eu tinha 16, essa pessoa tinha 30. Aham. E foi o meu primeiro ponto de obesidade. E foi exatamente isso que você falou, Tatá. Eu saí e disse assim, ó, a primeira coisa que eu fiz quando eu saí de casa foi ir no supermercado. Eu comprei tudo para mim. Refrigerante era meu, chocolate era meu, bolacha recheada era meu. Tudo, tudo, tudo era só meu. E vocês imaginem, né? Eu era ainda uma adolescente, mimada por um homem de 30, que agora tudo era meu. Então eu realmente comia exacerbadamente tudo que eu não tinha quando, né, na vida de adolescente, ali com meus pais, enfim. E foi o primeiro momento também que eu tive meu primeiro comércio, que foi uma padaria. Aham. Foi nessa idade que você chegou no cento e... Você Nessa dizia idade eu que... cheguei a 101. Aham. Foi a última vez que eu me pesei, 101. 101 quilos. Isso. E aí, isso é muito interessante porque eu sofri um relacionamento muito abusivo. E Aham. aonde eu não podia emagrecer, porque essa minha relação gostava de mim, gorda, Sim. sobrepeso. Aham. Emagrecer fazia com que eu chamasse a atenção das pessoas na rua, e Deus o livre, porque o ciúme era enlouquecedor. Nossa Senhora. E nessa época eu me lembro, assim, eu fiquei um pouco buscando na minha memória algumas lembranças para esse nosso bate-papo. Eu lembro de mim uma vez com uma bermuda e uma camiseta, Aham. assim, bem chechelenta. E aí eu pensei, eu parando na frente de uma loja, assim, eu olhava e dizia assim, nossa, acho que eu nunca vou usar uma blusinha. Olha só, eu queria só usar uma blusinha. Aham. E eu olhava para aquilo ali e dizia assim, nunca vou usar uma blusinha, meu Deus. Nunca mais vou poder usar uma blusinha. E Mas por que aí, também você acha isso? Queria falar sobre isso também. Você acha assim que você não ficaria bem com uma blusinha? Ou que as pessoas iriam te julgar? Ou, sei lá, tipo, talvez porque aquela blusinha não teria teu tamanho? O que primeiro te de tudo, impedia que de usar uma blusinha? todos os manequins que você olha, uma blusinha, ele tá um manequim magro, né? E aí eu não tenho identificação com isso. Hoje a gente tem uma vasta opção de plus sizes, né? De Aham. roupas lindas, maravilhosas. Naquela época, não tinha, né? E é um ponto até bem interessante, de eu entrar numa loja para ver uma roupa e a pessoa perguntar para mim assim, ó, ela nem perguntar se era presente, ela simplesmente disse, não tem o teu tamanho. Nossa! Não Caramba. tem o teu tamanho. Ah, mas não, essa não tem teu tamanho. E aí eu saí da loja sem nenhuma reação, sem falar nada e fui embora me sentindo horrível, né? Claro. Realmente, com a certeza que eu não ia nem usar nem aquela roupa, nem uma blusinha, nem nada, porque não tinha meu tamanho. Sim. E como que foi teve uma virada de chave, assim, que tu decidiu mudar teus hábitos? Como que isso aconteceu? Nessa época, que foi o primeiro momento que eu engordei, eu estava escutando na rádio uma psicóloga, na rádio, gente, sério, é rádio, não era podcast. E, e ela estava falando sobre características de pessoas com depressão. E eu falei, meu Deus, eu acho que eu estou sofrendo de depressão, olha só.
eu não me via uma pessoa depressiva, mesmo estando obesa, mesmo vivendo uma relação ruim, assim, né? Aham. Uma relação que eu entendi que era ruim depois. Falei, gente, eu acho que eu tô depressiva. Eu acho que eu vou lá nessa psicóloga. E eu fui, comecei um processo terapêutico e quando eu saí do processo terapêutico, a primeira reflexão que ela me trouxe foi: você lembra da sua primeira sessão aqui? O que você entrou falando? Eu falei, não, assim, não, assim, exatamente. Você entrou aqui dizendo que você se sentiu um lixo de pessoa. Aí ela assim, eu falei, nossa, é verdade. E ela assim, e o que que a gente bota no lixo? Tudo que, né, numa lata de lixo, tudo que é de coisa ruim, né? Uhum. E era assim que eu me via. E quando eu saí dali, e quando eu comecei esse processo terapêutico, eu comecei a me enxergar e ver as coisas para melhorar. Sem muita informação. Eu simplesmente fiz coisas muito simples nessa época. Se eu comia 2 pães, eu passei a comer um. Se eu tomava refrigerante, eu passei a não tomar. Se eu comia e ficava sentada no sofá, eu comecei a caminhar. Né? Eu sempre morei no centro de Florianópolis nessa época. E então eu fazia isso. Eu almoçava e ia dar uma volta no centro de Florianópolis. Então, eu comecei a fazer isso, essas estratégias simples, né? E isso foi antes dos 20 anos. Então, eu emagreci primeiro nesse momento dessa forma, Uhum. muito simples. Então, quando alguém hoje me pergunta, qual é a tua pílula mágica? Tem coisas que é simples mesmo para emagrecer, né? Então, é só olhar para as coisas simples. É. Você Como eu começou a fiz? meio que Primeiro, perceber o que te deixava um lixo e foi tirar isso da sua vida. Mas e você foi assim ainda que eu estava nesse comecei. relacionamento. Eu estava, depois desse processo terapêutico, eu consegui me libertar, assim, Aham. entender que aquilo era ruim para mim. E foi um processo bem, bem difícil, porque eu tinha saído, rompido com meus pais para um relacionamento que era ruim, que me trouxe, que me desconfigurou. Tanto é Aham. que tem uma música que, que era a minha música, que é uma música do Titãs, que tem uma frase que diz assim: eu não vejo mais a cara que eu tinha, no espelho essa cara já não é minha. Uhum. Eu não me Aham. reconhecia mais, eu não sabia mais quem eu era, né? Então, porque eu realmente não conseguia olhar para aquela pessoa e me reconhecer naquela situação que eu estava vivendo ali naquele momento. Então, era até difícil dizer assim, vou instaurar vários hábitos novos. Eu não tinha nem por onde começar muito, né? Meio que para todos os lados que eu ia, parecia que eu tinha, não tinha meio que para onde ir. E eu comecei a o que que dava naquele momento. Como eu te falei, o que que dava? Aí eu tomo refri, não tomo mais. Uhum. Falando de perda de peso, ouvi na rádio, me identifiquei, eu vou atrás dessa informação. Que é esse meu lado curioso, né? Esse meu lado de vamos lá, vamos resolver isso aqui. Isso Chega dessa situação. muito legal, porque, na verdade, na fórmula do emagrecimento não existe nenhum milagre, é uma conta. Você tem que ingerir menos do que você gasta, só assim você vai emagrecer. Não tem nenhuma coisa milagrosa que vai fazer isso, vai fazer aquilo. E é simples, é super simples, né? Mas as pessoas, elas eu acho que procuram, né, coisas se for um tratamento caro, eu vou conseguir, ou se for uma pílula assim, assado, de repente eu vou conseguir, e acaba sempre caindo, de repente, naquela roda viva de engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, e nunca chega no que ela quer, né? Mas também, É que obviamente, também. psicológica, né? Que eu acho É, que eu acho que a obesidade ela tem assim sempre um fundo psicológico também, né? Os nutris e os psicólogos falam muito sobre a fome emocional, né? Que as pessoas acabam linkando né? Fome é uma vontade de comer, e as pessoas linkam isso. Então, tipo, que nem a Fernanda falou que ela comia quando criança para ganhar a estrelinha dos pais. Tem quem come quando fica triste, né? Ansioso. Eu sou uma pessoa que, quando eu estou muito ansiosa, eu como muito doce. Bem, É difícil controlar, né? Exato. igual. E é muito interessante, assim, a gente, quando começa a se perceber, para mim, uma coisa que realmente me ajuda muito é estar no estado presente. E eu acho que Ah, esse foi uma das coisas mais valiosas que o esporte me trouxe. Eu digo que a maratona é um processo terapêutico maravilhoso, né? Um ciclo de maratona, que dá tempo, né? De fazer várias terapias internas aqui. de estar consigo E mesmo, né? é, depois eu quero falar para vocês qual é. Sempre eu tenho escutado muito perguntas do tipo, e aí, como é que foi o triatlon, né?
E aí eu quero falar para vocês uma definição entre maratonas e triatlo, eu tenho uma definição muito pessoal, ligadas realmente a essa minha história. E o que que eu percebo muito assim, eu sempre falo que a obesidade, ele é a ponta final de um processo, que ela vem muito além, né? Vem muito atrás disso. Eu, por exemplo, eu nunca fui uma pessoa que a obesidade me impediu de ir numa praia, numa festa, isso nunca me impediu, né, de eu Aham. estar sobrepeso. Mas eu sempre fui a divertida da história. Então, eu acho que isso também, claro, eu tenho muito disso em mim, né? Sempre sou muito despachada. Eu acho que também isso, por eu ter esse jeito mais despachado, e quando eu me encontrei de novo, eu validei mais isso ainda. Então, por isso, acho que a obesidade ele não me impedia e nunca me impediu de fazer as coisas, né? Sim. Nesse sentido, eu tenho amigas que realmente se podam de botar uma roupa, de botar um biquíni, por exemplo, né? Eu realmente não criava uma associação naquela época de olhar, assim. Até porque a relação que eu vivia, adorava que eu andasse de camiseta larga mesmo e estava tudo certo, né? Nada de blusinha, nada de legging, nada, já pensou, eu não ia poder ser atleta, jamais, né? Porque não ia poder botar um Sim, short para correr. Andar de top, não pode. é E verdade. é E eu já conversei com mais ou menos várias isso. pessoas que são obesas, que já falaram, já relataram para mim assim, que deixaram de ir a eventos sociais por medo de ter que encarar, ou tipo assim, não tem uma roupa para estar lá, ou a roupa que eu vou colocar não vai ficar boa, eu não quero ir lá, e as pessoas não irem mesmo. É bem Sim, complicado, sim. né? É bem complicado. E é triste isso, assim, eu acho bem, bem triste, porque a gente passa a ser o que é o nosso corpo, né? Então é meio que a Sim. gente deixa de ser quem a gente é mesmo, né? Então tudo vira em torno de estar sobrepeso. É, Uhum. eu emagreci nessa época, né? Realmente eu emagreci. E até é muito engraçado, teve uma vez na rua que eu já estava bem mais magra, assim, bem, bem mais magra. Eu estava com a minha blusinha, estava com Aham. jeans e uma blusinha, né? E eu Sim. passando aqui no centro de Floripa, me lembro como se fosse hoje, ali na frente da Americanas, e tinha uns caras sentados na pracinha que tem ali, e eles estavam, sei lá o que eles estavam conversando, que eu só ouvia assim, ó, exemplo essa aí, ó. É uma blusinha, mas é sexy. Eu falei assim, Ah, Outra. cara, eu tô de blusinha, eu não sou uma gordinha. Eu, caraca, o que será que você tá falando? Eu falei, então, mas pelo menos eu sou sexy aqui, ó, de blusinha, gordinha, mas sexy, né? Eu falei, ai, cara, mas muito isso é verdade, engraçado. assim, tipo, o teu astral é um ponto muito marcante seu mesmo, né? Você é uma pessoa super extrovertida que fala com todo mundo, que tem um astral para cima. E eu acho que isso te ajudou a não ficar deprimida, né? Você Exato. estava meio perdida de você nessa época desse relacionamento, que isso acontece mesmo quando as pessoas vivem relacionamentos dessa forma. Mas eu acho que esse astral, esse seu jeito de gostar de pessoas, né? De falar, de ser comunicativa, eu acho que isso te ajudou bastante também, né? Nesse processo. Exatamente isso, Tatá, que naquela época não era eu não conseguia ser eu. E quando você não consegue ser você mesmo, ou quando você não se aceita, é muito difícil, porque você Sim. perde a sua essência, né? Ah, Eu comecei a correr, eu comecei a encarar o esporte não para emagrecer, mas para realmente me reencontrar, sabe? Para me conectar com essa pessoa que eu sei que eu sou, essa pessoa extrovertida que gosta de falar com todo mundo, que é da zoeira, né? Que eu digo que sou da turma do fundão. Então, eu sou essa pessoa, né? A minha filha que diz assim, mãe, pelo amor de Deus, mãe, para tu fala com todo mundo. Eu falei, minha filha, quando eu vejo, eu já falei, já conversei com pessoas, já tá tudo certo. Ui. Eu falei, esses filhos adolescentes, né? Que chato. Eu falei, gente, chata. Sim. Eu chego, já falo e tá tudo certo, né? Fê, e tu começou na corrida, então, no esporte, Eu comecei. na corrida. E foi quando isso? Eu fiz uma primeira prova em 2016, lá nos tantos, né? E esse ponto, depois que eu emagreci, eu engravidei, né? Eu engordei os 40 quilos de novo na minha gravidez, só para vocês terem ideia. E quando a Gabi nasceu, quando eu me tornei mãe, eu achava realmente que a minha única função agora era aquela, ser mãe. Eu não tinha mais como um olhar para mim. Então também, daí, aí não tinha esporte, não tinha nada. Então foi um outro processo, né? Um outro processo também, de entender o meu momento, de me encontrar. É, Nessa época, depois do nascimento da minha filha, eu vivi as piores épocas de hábitos ruins. Hum. Ruins. Nem existia qualquer possibilidade nenhuma de exercício físico, muito menos o esporte na minha vida.
cigarro, bebida e horas excessivas de trabalho foi o meu pós-gravidez, assim. Eu achava que eu vivi muitos excessos, e isso é bem problemático na questão excessos, né? Aham. E era ruim. Então, eu fui me desprendendo disso, eu fui melhorando meus hábitos, eu fui deixando essa pessoa para trás de novo, de novo. Fui vendo, criando um momento da minha filha, vivendo essa história. Meu marido, ele é gastrônomo, só para vocês terem uma ideia da relação forte com a comida aqui em casa. A maneira que ele tem de nos agradar é com a comida. Então, a gente come mesmo bastante comida. Essa história de, não sei por que que eu engordo. A gente engorda porque a gente come mesmo. E ele cozinha deliciosamente bem. Então, só para deixar todo mundo aqui com água na boca. Quem conhece ele já sabe. Mais ainda. A minha vida é difícil, gente. A minha vida é difícil. Não é fácil. Meu Deus. Mas, gente, tudo é possível. Isso que é bom. Tudo é possível. Marido que cozinha é possível, né? Sem engorda é possível. Hábitos ruins, tudo é possível mudar. Tudo é possível mudar. Não tem problema você dar uma escorregada vez outra aí na sua vida. Volta pro caminho de Chuta o novo. balde e pega de novo. Vai, busca. Nos últimos 10 anos, começou a real uma mudança concreta de hábitos, né? Faz parte da empresa que eu faço parte hoje, que é a empresa que eu tenho. Ela estimula muitos hábitos saudáveis, essa mudança de mentalidade. E aí eu comecei realmente a olhar para isso. E comecei a perceber que algumas coisas não combinavam mais com a minha vida. Falei, nossa, não combina isso aqui. Nossa, isso aqui não Mas faz nisso você sentido já mais. estava correndo ou não? Não, eu comecei a correr depois. Eu comecei a fazer parte de uma comunidade de Aham, pessoas com hábitos melhores. Então, aham. tem até uma vez a gente brincou. Antigamente, eu tinha amigos que me convidavam para ir para o bar beber. Hoje, eu tenho amigos que me convidam para correr. Isso é muito estranho, né? Então, eu comecei a Sim. fazer parte de uma comunidade, de uma geração que realmente puxava melhor os hábitos, assim. Então, a gente realmente se exercitava, a gente trocava receitas, a gente fazia encontros de mentalidade. E isso foi começando a mudar a minha mente e me trouxe essa mudança de hábitos. Que lá na minha vida toda, eu não tive muito esse acesso a esse tipo de informação. A esporte, se alimentar bem, né? Como eu contei, Sim. compartilhei um pouco aqui com vocês. Então, eu comecei a tomar consciência que existia essa parte do mundo e que essa parte do mundo era muito melhor do que eu tinha vivido até então. E aí foi onde eu comecei real, entender um pouco melhor os hábitos. E aí comecei a emagrecer de novo, emagrecer de novo. Em 2016 fiz a minha primeira corridinha de rua de 5 quilômetros, feliz da vida. Meu Deus, que loucura! Só foi aquela também. No outro ano eu fiz mais uma, eu falei, uma por ano tá bom, acho que tá ótimo, meu Deus, sou uma atleta, né? E Aham. não bem assim, mas estimulado por amigas. Foi assim que eu comecei. Uma amiga que foi, eu me lembro que eu corri 7 minutos inteiros. Eu falei, meu Deus, sou muito corredora, sete. Eu contava para todo mundo, eu corri 7 minutos sem parar. Você acredita? 7 minutos. Mas E você acha que você deixou as companhias das festas, da balada, da bebedeira, da galera que chamava para outras coisas e não para o esporte, para a vida mais saudável? foi onde eu tive que trocar um pouco de grupo de pessoas que eu me relacionava. Começa a não fazer mais sentido, né? As pessoas te Não chamam fazia para o bar, mais sentido. eu não quero ir para o bar, É, não faz, né? assim, hoje eu converso com uma ou outra pessoa, mas não faz sentido na minha história isso mais, entende? Não tem muito a ver. Eu E é falo isso bem para minhas importante. amigas quando me chamam para o bar, eu falo, meu, eu não quero ir para o bar, mas se quiser pedalar amanhã, vamos. Que não é contra a pessoa em si, mas contra o programa, né? Tipo, esse programa eu não Sim. quero. Cara, eu adoro um barzinho, eu adoro É? música ao Eu- vivo, eu super curto, mas hoje já nem dá mais, que eu vou pra lá e eu tô caindo de sono. Falei, Aham. gente, acordei 5 da manhã, não dá não, 10 horas eu já tô cochilando. E, sabe, não combina mais muito. Isso não quer dizer que eu não tome um chopp vez outra, não quer dizer. Mas Sim. realmente não faz mais parte da minha jornada, assim. Eu acho até, sei lá, não faz sentido mais mesmo, E o triatlo? algumas coisas. E o triatlon? Como é que veio essa ideia do triatlo? Eu comecei com a maratona, né? O triatlo veio depois. O triatlo foi. Eu queria muito, muito, muito saber se o triatlo era uma coisa para mim, assim, mas eu não sabia nem nadar. Eu não tinha nem bicicleta, eu não tinha noção, na verdade, nenhuma do que era um triatlo, né?
Eu estava no meu primeiro ciclo de maratona e eu fui staff voluntária do Ironman. E eu fiquei a noite toda ouvindo. Parabéns, você é um Ironman. Não sei nem se pode falar marca aqui, gente, mas já falei. Pode. Eu falei, Vocês vão meu pagar Deus! depois. Vão pagar, né? Falei, meu Deus do céu, que loucura isso aqui. E eu me conectei com a força do triatlo. Na verdade, o que tocou em mim no triatlo foi a força de quem faz as três modalidades. Para mim é como se fazer o triatlo para mim é se conectar com uma mulher muito forte, capaz, entende? E eu acho que é isso que realmente que eu precisei resgatar há muito tempo da minha vida, que eu sou capaz, que eu sou forte, que eu posso. Então, esse encontro com o triatlo, ele me trouxe isso, assim. E eu lembro de uma cena de umas meninas, filhas de alguém, provavelmente, e uma mãe atleta, e a mãe chegando da bike, eu estava bem no bike check-in, e a mãe e as filhas gritaram: Mãe, mãe, tu és maravilhosa! Nossa, eu enchi meu olho de lágrimas. Eu falei assim: um dia minha filha vai gritar na grade para mim isso. E eu falei, meu Deus, cara, eu acho que esse negócio é pra mim. O que que eu tenho que fazer? Na hora eu só pensei assim, como eu tenho que começar? Que massa, que legal. Me fala o seguinte, depois que você começou a correr, fazer as corridas de 5, de 10, aí você fez a primeira maratona, você já estava com assessoria, certo? Na Sim, primeira maratona? a primeira maratona, sim. A minha primeira meia maratona, não. E Aham. eu decidi fazer a minha primeira maratona. Eu primeiro fiz a meia maratona em homenagem a uma amiga, que foi o que me motivou a fazer volumes maiores. Porque ela Sim. era uma das minhas maiores incentivadoras. E aí ela foi, eu fiz em homenagem a ela, porque ela veio a falecer, enfim. Tem essa parte aí que foi o meu, cara, eu quero viver o esporte com vida, né? Quero ter vida no esporte, né? E aí foi onde começou. Eu pensei, bom, se eu fiz uma meia maratona, eu acho que agora eu posso fazer uma maratona. Eu acho que é um clássico de todo mundo que pensa, se eu corro 5, eu corro 10, se eu corro 10, eu corro 21, e 21 para 42 é só um pulinho, é só o dobro. É só o Normal, dobro. Meu Deus, normal. não é bem assim, senhor. Nada assim, nada, absolutamente nada assim. O ciclo da Mas maratona é eu bem pesado, né? Mas eu bem consciente disse, agora que eu vou ser uma maratonista, eu preciso de uma assessoria. Ah, E Aham. legal, só que boa. eu primeiro me lancei um desafio, né? Eu falei, bom, eu já tenho uma inscrição que eu fiz antes da pandemia chegar. Se eles trocarem a minha quilometragem, naquela época, eu achava que era algo introcável, né? Hoje eu já entendo que dá para trocar. Eu pensei, se eles trocarem, eu vou fazer essa tal de maratona. E não é que trocaram? Eu falei, meu Deus, agora não tem mais volta. Isso Aí foi em ela chegou dezembro para de o 2000. treinador dela, já estou inscrita numa maratona, preciso treinar, Isso, né? exata. A partir de então, eu decidi que o meu ano nunca acaba, nunca começa quando o ano começa. Então, por exemplo, esse meu ano que vem já começou esse ano. Bom, Aham. é a minha maior estratégia que vem dando certo é essa. Depois desse 21, que foi 12 de dezembro, eu disse que eu ia fazer maratona e eu já vou começar agora. Aí eu não Sim. estava fazendo academia, estava fazendo exercícios em casa. E aí eu falei, vou fazer academia, porque vou precisar fortalecer este corpinho. E eu ainda pesava 80 quilos. Vejam, 80 quilos. E aí eu falei, bom, precisamos também emagrecer um pouco? Precisamos, né? E aí eu comecei um processo ali de emagrecer mais um pouco, porque na pandemia eu tive uma síndrome metabólica, depois eu tive o Covid, que piorou meu sistema de inflamação de corpo, e aí ali eu engordei uns 10 quilos. Nossa. Então, de um processo de emagrecer. Então, não só é simples assim, gente, engordei uma vez na vida, emagreci, virei a chave, todas as chaves. É chave Teve virando o altos e tempo todo baixos. na vida. E é isso que a gente tem que aprender, essa resiliência, porque eu vejo muita gente dizer assim, mas eu já tentei uma vez, até emagreci, mas agora engordei tudo de novo. Eu falei, filha, engordou tudo de novo, vamos olhar para esse tudo de Vambora. novo. O Aham. que falta virar de chave aí? Vamos olhar para outro lado. O que é isso? O que é o motivo agora de você engordar de novo?
Porque às vezes o motivo de agora não é o que foi da outra vez, entende? Isso, pode ser uma coisa Sim. diferente, lógico, né? Você tirou uma casquinha da tua cebola e, beleza, você caminhou um pouquinho, agora vamos ver o que precisa ajustar nesse caminho. E assim foi o meu processo, sabe? De tirada de cebola e evoluir, até chegar hoje e as pessoas dizem assim, nossa, você tá ótima. As pessoas chegam para mim e têm vergonha de dizer que eu tô magra. Elas se coçam, elas dizem que eu tô linda. Ah, nossa, você tá linda. Na hora eu penso, nossa, eu era feia antes, né? Azul. O mais Algumas lindo. pessoas, algumas pessoas mais próximas eu digo, nossa, eu era feia, então, mas, não, você tá mais linda. Eu falei, obrigada, obrigada, Mas né? você não acha que Eu rejuvenesceu? Nossa, eu adoro quando as pessoas dizem assim, meu Deus, eu achei que fosse a Gabi, sua filha. Falei, ela tá acabadinha mesmo, 16 anos, eu 40, essa criança, adolescente tá acabada. Ela, não, é tu que tá ótima. Eu falei, obrigada. Eu em E dúvida, a pessoa nesse me dá um elogio. processo, quando que você começou como nutricionista? Eu comecei quando eu realmente comecei a subir os volumes. Ali eu Da percebi que eu maratona, do treino precisava para maratona. para a maratona. Quando eu decidi fazer a maratona, eu tomei decisões reais, assim, que é bem. Eu decidi que eu queria fazer o esporte e eu decidi que eu faria tudo para fazer o esporte. Uhum. Então, essa foi a maior virada de chave para mim. Ai, não gosto de academia. Filha, você quer fazer o esporte? Não tem gostar ou não gostar, queridinha. Vai fazer o negócio ali que tem que fazer. Uhum. Você pode dar uma matadinha um dia E ou outro? só um adendo aqui, né? Nessas 2 vezes que tu emagreceu bastante, tu teve um acompanhamento de nutricionista ou não? Não tive. Fez sozinho? Não. No, É. na verdade, foi sozinha, assim. Foi aprendendo, pulsando e testando. E, Procurando. né, como eu falei, a empresa que eu faço parte hoje, ela estimula os hábitos. Então, eu participei bastante de workshops, simpósios, que falavam sobre nutrição, falavam sobre cuidado, mudanças de hábitos. E aí, com isso, realmente foi onde eu consegui, nessa última etapa de perda de peso e a virada de chave mesmo para hábitos, foi aí. Mas eu não tinha um acompanhamento nutricional. Não vou dizer que nunca tive umas tentativas, outras, e acaba, não me identifiquei, não é o que eu estou procurando. Até porque eu não queria ir para o Nutri só porque eu estava gorda. Sim. Isso era difícil para mim, entende? Na minha mente, eu já sabia o que tinha que fazer para emagrecer. Sim. Sabe, assim, mais ou menos, se você for parar para pensar, você sabe o que tem que fazer para emagrecer. Você sabe o que está pegando na tua vida. A gente só não faz, de fato, o tempo suficiente até que o resultado venha. Você até faz, né? Eu digo que a gente é ótimo de largada e é ruim de chegada, entendeu? E alguma vez você usou alguma coisa, algum medicamento, ou você não fez cirurgia, né? De redução Não, de estômago, nada disso. Foi nada sempre disso. As pessoas. processo alimentação mesmo, né? Exato. A primeira tentativa de emagrecimento lá na minha adolescência, eu tomei umas baguinhas. E Aham. aí, a minha mãe sempre falou que isso era drogas. E um dia, na minha formatura do terceirão, olha só, em 2000, a minha mãe abre a minha bolsa e vê o frasco de anfetamina que fala? Esse remédio Sim, para sim. emagrecer? Ali dentro da minha bolsa. E aí ela ficou maluca. Maluca, maluca. Tá te drogando! Tu achas que é isso? Não sei o quê. Eu, gente, nunca mais tomei aquele negócio que eu fiquei com medo de ficar drogada. Eu falei, eu vou tomar isso aqui, vai que eu fico dependente desse negócio. Já foi tão difícil comprar, porque eu era de menor, e eles não queriam me vender um remédio de tarja preta para emagrecer. Achavam que eu estava com uma Claro. receita fraudada. Não era Aham. fraudada, mas eu era de menor e é isso. Então, essa vez teve essa tentativa. E quando eu tive uma síndrome metabólica, eu fui na endócrino, que eu falei, gente, é endócrino que eu preciso. A gente fica achando uma solução mirabolante, né? Devo ter algum problema. Fiz todos os Aham. exames, nada de problema. Uhum. Nada! Eu Não é queria que tanto ter um probleminha. eu quero ter um problema. Eu A quero ter uma culpa tem que ser disfunção de alguém, né? hormonal. Tem que ser de A alguém. minha tireoide não está funcionando, eu tenho certeza que ela não está. É. Deve ser tireoide, porque deve ser. Tem Não aquela era, frase que eu gente. não sei se já ouviram falar, a culpa é minha, eu ponho onde eu quiser, né? Tipo, alguém ou alguma coisa tem que ser culpado, não sou eu. Mais ou Exato. menos isso. Essa transferência de responsabilidade é ótimo, né? Meu Deus. E aí eu fui na endócrina achando que ali eu ia achar a solução dos meus problemas, porque eu já tinha tentado de um tudo.
E eu falei, eu não estou disposta a sofrer de novo para emagrecer e não sei o quê. E aí não era, gente, eu não tinha nada. Aí ela achou que eu pudesse estar com essa tal síndrome metabólica. Na verdade, eu estava muito, muito, muito em déficit calórico, muito. E Ah, aí, o que aconteceu? Meu corpo já não tem que respondia mais. equilibrar. Ele estava, e aí eu já não estava dormindo direito, nada. Aham. Então eu precisei ajeitar tudo isso de encontro ao esporte. Aham. Precisei ajeitar meu sono, precisei ajeitar, eu tinha que comer, eu não podia fazer um déficit calórico tão gigante. Então Uhum. eu comecei a cuidar de tudo isso. Então para mim hoje é libertador comer, gente. É libertador. Eu faço meu pão no café da manhã e Uhum. atiro a primeira pedra aquele que come panqueca de aveia. Eu respeito. Mas eu como pão de trigo fresquinho da padaria, que meu marido diz assim, tu quer com gergelim? Eu falei, eu quero com gergelim, pode trazer, né? Mas eu como com 2 ovos mexidos, um cafezinho sem açúcar, eu já treinei, normalmente isso aqui nem 700 calorias. Uma Uhum. alimentação mais saudável. Eu tenho duas perguntas. Uma, Bora. quantos quilos você já emagreceu de lá até aqui? E a segunda pergunta é, qual foi a sensação que você teve quando você cruzou a linha de chegada, completando a tua primeira prova de triatlon, que foi o GP, você fez o sprint do GP Ai, ai. Extreme, né? GP, do GP. Foi. Ah, Cara, eu emagreci 40 quilos, de fato, né? Meu último peso agora você falou no foi, começo. na verdade, 41 quilos, mas eu nunca aceito o primeiro peso de primeira. Eu Aham, tenho uma relação ainda com o peso, né? Eu me sim. peso semanalmente, eu controlo meu peso semanalmente. Não me julguem, isso não é psicopatia, isso é Também apenas o acho que não, controle para também ver. peço. É. Eu me peso semanalmente, isso me ajuda a ver o meu progresso, isso ajuda a ver as minhas jacadas onde eu preciso trazer para a realidade as coisas, né? Sim. É, então, eu emagreci 41 quilos, nós vamos manter o 40 por enquanto, e realmente foi com processo alimentar e com esporte. Nesse ciclo onde eu fiz a minha primeira meia maratona, que foi em 2021, até agora, até esses 62 quilos que eu me pesei na balança, é, deu de 80 quilos, né? Até ali, até 62. Então, com o esporte, eu tive essa perda de peso significativa. No total da minha história é 40, mas eu tive essa perda de peso. Porém, eu tive uma mudança de composição corporal gigantesca, né? Eu tive um ganho de quase 10 quilos de massa muscular, né? Olha, E isso acompanhado com a Nutri. Então, eu tenho uma Nutri que me acompanha. A Hoje eu partir do aceito que alguém momento me que você teve a acompanhe. nutricionista, melhorou a composição e a forma como começou a emagrecer, né? Sim, a gente começou a entender, eu comecei a entender alguns alimentos que eram necessários, e eu comecei a entender que eu precisava comer, e eu tive que desbloquear isso em mim, porque Aham. ainda realmente tinha comer muito, engordar, ficar sem comer e emagrecer. Essa esfera, né, essas duas polaridades é muito grande assim na minha mente. Eu me policio quando eu me vejo com esse comportamento, porque a hum, gente precisa se policiar com velhos comportamentos. Não é assim, eu virei a chave, agora deu. Eu ouvi frases do tipo assim, mas se tu tem que te esforçar de manhã para ir para academia ainda, que não virou um hábito. Ah, pelo amor de Deus, querida. Você acorda todo dia animado, entusiasmado, enlouquecida, fora de controle para ir para academia. E você quer É dizer bem que eu isso. que vou, mesmo estando puta na cara, sem vontade de ir, vou, não tenho hábito. Por quê, né? As pessoas têm uma forte tendência de dizer, te julgar pelo que tu faz, uma vez que ela não faz, né? Isso aham. Sim. acontece bastante. Assim, eu convivo com muitas mulheres, né? Minha base de cliente é mulheres. E principalmente mulheres que querem perder peso ou que querem, de alguma maneira, melhorar os seus hábitos. E eu vou eu vou dizer para vocês, assim, quando eu emagreci bastante agora, eu perdi alguns clientes. Parece irônico, né? Não, mas Eu deixei, eu eu acredito. entrei em mim, eu entrei em crise, assim, falei, gente, como assim? Pessoas até próximas de mim. E aí, conversando com uma amiga, ela disse, Fê, sabe o que aconteceu? Desassociou. Antes você era a musa delas, da tentativa de mudar. Agora você mudou, você conquistou e ela não. Você conseguiu e elas não, exatamente. E isso, às vezes, gente, é inconsciente. Às vezes a gente se afasta de pessoas que nos motivam e a gente não quer, e a gente começa a evitar essas pessoas. Ah, que chata, ela vai me chamar para ir pedalar. Não quero ir pedalar. Ai, só fala de coisa saudável, que saco. Porque a pessoa meio que se sente incomodada com aquilo que ela não está fazendo e ela sabe que ela deveria fazer para a vida dela. Exato. Então, Na eu verdade, passei todo por mundo que isso. sai, aquela velha história, todo mundo que sai da mediocridade, É, né, incomoda as pessoas, porque a maior parte das pessoas quer ficar estagnada, quer ficar ali, né, no que é, tipo, meio comum para todo mundo.
Então, Porque incomoda muito, a pessoa não aí treina bem. aí ela vai ter que olhar para dentro dela e descobrir Vai ter que olhar. o porquê. Sim, Eu escuto muito isso, assim, ó, do tipo, você não acha que tá fazendo muito? Uhum. Nossa, Ai, já você tá tá com uma demais, olheira. já tá Já não demais. emagreceu demais? Tu vai sumir. Daí um dia eu dei uma resposta assim, falei, você acha que uma mulher desse tamanho como eu vou sumir, mulher? São muita coisa para sumir. Fica tranquila, não vou sumir, não vou sumir, não. No máximo você tá me olhando de lado, que daí eu tô muito magra. e me fala qual que é E a sensação cruzando a linha de desfruzar. chegada. Gente, eu vou definir as duas coisas, maratona e triatlo, tá? Triatlo sprint, que ainda não fui as modalidades mais longas. Maratona é amor. Se eu for dar nomes relacionados a sentimentos. Maratona é amor. Você odeia, você chora, você sofre, mas você ama enlouquecidamente. Você olha que você pensa assim, é para a vida toda, meu Deus. Um treino de 34 quilômetros, você passa tudo isso, é amor. É amor, é um sentimento de amor. E sprint, triatlo, é uma paixão enlouquecida. É um negócio que começa que tu não tem fôlego, e tu já tem que tirar a roupa de borracha, já tem que botar o tênis, já tem que entrar na bicicleta e você já pedala. E eu só falava com a minha bicicleta assim, meu Deus, magrinha, a gente tá arrasando. Eu conversando com a minha bicicleta, porque a minha bicicleta chama-se magrinha. Magrinha, nós estamos demais, magrinha, nós estamos pedalando muito, olha assim, nós estamos a 30 e tantos por hora, era assim, eu. Cara, a minha filha fez uma live da minha chegada do triatlo e eu solto Eu palavrão vi. e eu solto palavrão na maratona também. E assim, é tipo um urra, né? Uhum. Urra, cara! Sabe, eu sou uma pessoa com mais gana do que sofrimento. Eu sou, tipo, bem de gana, assim. E o Uhum. triatlo me traz essa gana, essa força, essa raça, essa coisa assim, É tipo, perfeito. cara, vamos lá, que a gente tem muito para viver e eu sinto isso no triatlo. Então, o triatlo para mim é paixão. Então, eu digo que maratona é amor a vida inteira e triatlo é a minha paixão enlouquecida, assim, E avassaladora. de toda essa conquista de emagrecer, de fazer a maratona, de conquistar o primeiro triatlon, que dica que você daria assim para a galera, principalmente para essa mulherada que quer emagrecer, que quer mudar de vida e está estagnada e não consegue? Cara, primeiro de tudo, entenda que tudo que você faz conta, seja positivo ou negativo para a tua vida. Então você tem que olhar o que você está fazendo. Porque tem gente que diz assim, ó, ai, se eu não fizer exercício, eu não vou emagrecer. Cara, eu emagreci sem fazer exercício, entende? Só trocando 2 pães para um, não tomando refri e trocando por água, entendeu? Então, assim, tudo que a gente faz conta. Então, olha o que você está fazendo. A maior parte do teu dia são de coisas que vão te levar a emagrecer ou não? Vão te levar para uma vida mais saudável ou não? Né? E outra coisa muito importante, quem é você com você? Essa pergunta ela é muito séria, porque eu me deparei com uma Fernanda muito tóxica ainda, que eu achei que eu já tinha tipo, super me libertado. No ciclo de maratona, eu comecei a ouvir a minha voz que conversava comigo mesma. E eu era super ruim comigo mesma. Eu era uma pessoa péssima comigo. Aham. Então, eu comecei a perceber que eu precisava me tratar melhor. Eu me tratar melhor. E aí eu não era ninguém de fora me tratando mal, não era ninguém de fora sendo tóxico comigo. Era eu mesma sendo tóxica comigo. Eu mesma me contaminando, eu mesma me diminuindo, me boicotando, me sabotando, falando palavras ruins para mim. E por isso, e a Tatá, quando eu conheci a Thaís, a gente se conheceu num treino, Foi. e ela disse assim, cara, você fez um treino muito foda hoje, né? Porque, pô, tu vibrou na curvinha. Nada, cara, Foi eu muito vibro legal, porque foi hoje. assim, ó. A Fernanda estava correndo na minha frente e a gente tinha que virar ali para ir para a assessoria, né? A gente estava na mesma assessoria na época. E eu não conhecia a Fernanda, nem sabia quem era. E aí eu vi que ela virou na curvinha e parecia que ela estava sendo campeã da maratona, não sei qual maratona ali, mas ela estava sendo campeã. E naquele momento, também, comparando com a minha história de vida daquele momento também que eu estava vivendo, assim, me chamou muita atenção. Eu falei, nossa, eu não sei o que ela está conquistando, mas ela está muito feliz. Isso me chamou Legal. muita atenção. Eu falei assim, cara, eu acho que o esporte é isso, né? A gente comemorar cada Aham. conquista nos treinos, cada vez que a gente consegue superar a nossa própria mente, porque realmente isso que você está falando do negócio da cabeça e da gente falar coisas ruins para a gente, ou de achar que a gente não vai conseguir, né?
É muito legal. Eu acho que isso vale muito, é muito importante mesmo a gente saber. E sobre isso que você falou da gente se tratar melhor, eu acho que, em primeiro lugar, é o amor próprio. Se a gente não tiver amor próprio e amor com a gente mesmo, o que que a gente consegue fazer para o outro? Né? O que que nós vamos conseguir fazer para o ser humano? Nada, né? Porque a gente nem se ama. Como é que eu vou amar o outro se eu não me amo? Eu só quero que o outro me dê, então não tem nenhuma troca, né? Só quero receber, É, receber, receber. E, tipo, dar para o outro, não tem nada para dar. Então, é bem isso mesmo, né? Eu acho que a gente tem que se cuidar, se alimentar melhor, fazer o esporte, se maquiar, cuidar da gente, né? Não que eu seja a pessoa que mais se maquia, nem mas eu eu, estou gente. tentando mudar isso. Ô, Fê, e nessa tua vivência aí no esporte, tu teve algum perrengue, alguma coisa engraçada ou alguma coisa chata aí que aconteceu durante as provas ou durante os treinos para contar pra gente? Cara, tem duas situações, assim. Uma situação, e assim, se já aconteceu com você, ou se você está num lugar assim, quem for assistir aqui o podcast, que vai ser milhões de pessoas, né, gente? Né? Claro. Tratar disso, sou muito conhecida aqui em Florianópolis. É, se você está num ambiente em que você não está se sentindo encaixado ali, saia, porque pode ser um limitador para você crescer. Eu iniciei numa assessoria por um grupo de amigos, né, pessoas em comum que estavam ali. E eu fui convidada a me retirar dessa assessoria. Foi a minha Hã? primeira experiência de assessoria. Hum, Sim! Mas eu já estou de alma lavada, porque a minha prova do triatlo veio para ressignificar essa minha história. gente, Porque no mesmo momento que eu comecei o ciclo de maratona, eu também me conectei com essa esfera do triatlo. E, gente, eu não tinha muita grana para nada, assim, tipo, né? É tudo, tu começa a descobrir que não é só botar um tênis e ir pra rua, qualquer tênis e ir pra rua, principalmente o triatlo, assim, né? Eu não sabia nadar, eu não sabia nadar nada, gente, até um ano atrás eu comecei a aprender a nadar. E aí academia, assessoria, e depois veio a história da bike, enfim, não tinha nem história da bike ainda, tinha história de um relógio. E aí, o meu primeiro treinador foi fazer algum teste lá, que eu nem sabia que existia esse teste que faz de esforço aí. Nunca tinha participado de uma assessoria, só tinha corrido sozinha. Só achava que sabia correr, né? Também cheguei cheia dos achismos. E ele simplesmente queria que eu comprasse o tal do relógio. E eu falei assim, treinador, eu vou comprar um relógio, mas eu já quero comprar um relógio que sirva para o triatlo. Olha só eu, a iludida. Olha só. Dele assim, guria, tu mal sabe correr, tu és uma pangaré. Ele assim, olha mim. Quem dirá, tu acha que tu vai levar quanto Treinador, tempo para hein? entrar no mar, em águas abertas? Tu tá pensando que vai levar quanto tempo para isso? E a minha prova do triatlo veio exatamente para dizer que levou um ano. Foi quantos meses? Agora eu até fiz um post assim, levou um ano e alguns meses e tantos dias. E esse dia chegou aonde eu entrei no mar, eu fiz uma prova de triatlo e tá aqui meu troféu de segundo lugar, categoria Chupa Sociedade, né? esse Conta treinador pra que ele, está te foca. assistindo. Eu marquei oculto porque eu não vou declarar, eu acho feio, mas eu marquei oculto para a pessoa ver o meu post. Marquei. E a pessoa Muito viu que eu bem, sei. Eu, eu, muito eu bem. não sou vingativa, mas eu dei uma resposta que a pessoa ficou esperando. Ela perguntou quanto Gente, tempo eu mas vou um levar. absurdo isso, porque você poderia ter desistido na época e ter Sim, concordado com ele, eu né? chorei Então, muito, realmente é muito, uma muito. mulher forte, Eu né? liguei para o meu atual treinador aos prantos, porque eu tinha começado a nadar com ele para migrar para o triatlo futuramente. E eu falei, treinador! Isso era junho e a minha maratona ia ser em agosto, só para vocês terem ideia, assim. E eu falei, treinador, eu vou entender se tu não quiser assumir esse problema. Falei para ele no telefone. Eu vou entender. Ele assim, ó, eu não vou falar sobre o que aconteceu, nós vamos falar sobre o que nós vamos fazer. Foi o que ele falou para mim. E aí eu disse assim, eu falei para ele, se tu não desistir de mim, eu não vou desistir de nenhum treino. E eu não desisti de nenhum treino. E a minha primeira maratona, eu fiz um longo de 25, foi o máximo que eu fiz para minha primeira maratona. Então eu corri até os 28, treinada, e dali por diante foi coração e mente forte mesmo. E a rede de apoio, né? Porque eu tive muitas pessoas, assim, que não tem noção de como eu envolvia as pessoas, amigos e família no esporte. Hoje eu tenho respeito pela minha família por conta do esporte. Sobrenatural. Eu vou na casa da minha mãe, ela pergunta, filha, você tá comendo, tá com alguma restrição alimentar? A mãe vai fazer para ti a tua comida que você pode comer. Mãe, eu tô livre, pode fazer o que você quiser, eu vou comer tudo que você Querida, preparar.
Legal. Porque eu fui num aniversário e eu perguntei se eu podia levar minha marmita, porque no dia seguinte eu tinha uma meia maratona para fazer e, cara, eu não ia botar tudo a perder porque eu queria comer um brigadeiro, um salgadinho frito que poderia me fazer mal e colocar todo o meu treino a perder. Aham. Foi meses de dedicação, né? E eu me senti tão forte nessa hora, porque eu percebi nesse momento que a comida não me escolheu, eu escolhi a comida. Isso. E Aham. normalmente, quando a gente vai num lugar comer, a comida está escolhendo a gente. Porque às vezes você come e nem é a tua comida favorita. Entende? Então, o que eu falei? Eu posso levar minha marmita, porque amanhã eu tenho. Minha irmã falou: pode levar, Fê. É teu esporte, a gente entende, tá tudo certo. Eu já avisei aqui na casa de festa que tu vai trazer a tua comida. E o que ela fez? Ela organizou uma marmitinha bem fofa para mim. E eu comi depois da minha prova, maravilhosa, Feliz deliciando da ali os vida. docinhos. Legal. Feliz da vida. Eu deixei de socializar? Jamais. Eu deixei de curtir o aniversário? Jamais. Mas eu fiz uma escolha. Eu não fui escolhida mais pela comida. E eu me Sim, senti, gente, forte pra caramba. Me senti uma campeã ali, entende? É Perfeito. muito além de cruzar uma linha de chegada. É, E, a vida. e é pra vida, sabe? Você para de ser refém de coisas mas você consegue perceber isso quando você está no momento presente. Então, viva o momento presente da sua vida, sabe? Goste de quem você é, mesmo com todos os seus defeitos, né? Eu não digo que a gente tem defeito, a gente tem imperfeitudes. Então, né? Coisas sim. que você ainda precisa ser perfeita. Então, tá tudo certo. Então, esse foi um perrengue. Eu fui convidada a me retirar de uma assessoria. Meu treinador atual me abraçou e disse: vamos junto. Estamos juntos até agora, minha primeira prova de triatlo. E, E e como o é outro perrengue foi. que, papai, Diga. conta o teu terreno? Não, não, pode contar, conta. Ela não Ah, contou. é o mais clássico, né, gente? Quem nunca correu com uma dorzinha de barriga? Jesus. Gente, eu corri uma meia maratona em Porto Alegre com muita dor de barriga. Eu achava que se eu parasse, eu ia perder o tempo que eu queria fazer da prova. E aí eu não queria parar. E aí, no último série de banheiro, eu falei comigo mesma, Fernanda, ou você para agora, ou você não para mais e vai chegar toda cagada. Se for o caso, eu não cheguei cagada, gente. Eu ainda cheguei com a decência recuperada. Mas eu cheguei com a minha barriga, parecia que eu estava assim, desse tamanho. Suando Eu não frio, me né? lembro, suando frio, não conseguia nem tomar o gel. Eu só falei para minha filha veio com aquela manta térmica assim. Eu falei, filha, pelo amor de Deus, vamos no banheiro, pega a medalha da mãe, pega a medalha da mãe. E aquela montoeira de gente, que foi a primeira maratona pós-pandemia. Era muita gente, meu Deus. E aí, gente, foi isso, assim, foi essa meia maratona muito ruim. Aí eu comecei a olhar mais para isso, assim, falei, gente, tem que ter todo um ritual desse negócio da comida aí. Que eu não vou passar esse perrengue de novo, não. Não, não faço, me recuso, né? Pode Mas depois de lá acontecer, né? foi Só oremos. Pô, já aconteceu em São Silvestre? Já aconteceu, né, Tata? Já aconteceu. Mas não foi com a gente, graças a Deus. Graças a Deus, né? Eu e Tata corremos a São Silvestre juntas, na verdade, uma boa parte juntas. Aham. E, e foi. Você, não sei se. Foi a tua primeira, Thaís, a primeira São Silvestre? Foi minha primeira São Silvestre, né? Foi a nossa A gente primeira vai. São Silvestre. Nossa, né? Eu nunca vou poder provar que era eu, porque eu corri como o Bruno, né? Mas tá tudo certo. É, não tem Eu tenho a problema. medalha. Mas foi Mas muito bom olha, mesmo. E foi. Diga. no Instagram. Teu Instagram é tão legal, tu inspira tanta gente aí. Como é que a gente te acha? Fernanda Cristão. Essa sou eu. Tá bom. E antes Perfeito. que as pessoas pensem que cristão é religiosidade, né? Que as pessoas sempre que não me conhecem, só escutam que eu sou fer cristão, as pensam que eu sou santa. Eu poderia ser, né, gente? Mas não É sou. sobrenome. E é meu sobrenome mesmo. Cristão é meu Ah, sobrenome, né? Mas eu perfeito. digo realmente, sou muito agraciada aí por Deus. É mesmo. Olha, queria te dizer que você é uma inspiração para a galera, né? De mudança, de força, de todo esse processo que você passou. Eu não sabia desse lance aí do treinador que te expulsou da assessoria praticamente, né? Me convidou a me Mas toda retirar, é essa diferente. conquista nesse, hã? É, Me toda essa convidou a me conquista retirar. nesse trajeto aí, né? Desde ali da caminhada ao triatlo, uma maratona,
A maratona acho que é até mais difícil do que a primeira prova do triatlon, né? Acredito. Mas parabéns. Que essa história Obrigada. continue inspirando mais pessoas, que traga mais mulheres para o triatlon, né? Para tudo. Muito Parabéns. legal. Eu abri meu coração aqui, eu acho que eu falei coisas aqui que eu acredito que a maioria das pessoas não saibam, a não ser aqueles bem próximos de mim mesmo. Não sabem essa minha trajetória até chegar ao esporte. E eu digo para vocês assim, né? Não recortem a história das pessoas por um simples troféu que ela recebeu hoje numa prova. Tem toda uma história por trás disso, Sim. né? Então, tem toda uma superação diária, mental e física, porque dói. As pessoas perguntam para mim se cansa, cansa, se dói, dói, né? Se acordar às 4 da manhã é gostoso, não é gostoso. Gostoso é acordar a hora que quiser acordar, né? Mas a sensação de dever cumprido, a sensação de você ser você, mesmo com suas fraquezas e suas forças, eu acho que não tem preço, entendeu? E eu tenho uma filha que ela diz assim para mim, um dia eu perguntei para ela, filha, mas eu não sei o que estava tendo na escola dela, e ela disse assim, mãe, eu sou a única na minha escola que tem uma mãe maratonista. Cara, aquilo ali mostrou que a melhor, sabe assim, que ela tem mais orgulho de ter uma mãe maratonista do que talvez eu ser uma maratonista, né? E é surreal mesmo, assim, porque a minha família muito me apoia no esporte, diz meu marido, a gente se apoia, não quer dizer que a gente se entenda. Eu achei sábia essa palavra dele, né? A gente te apoia, mas não quer dizer que a gente te entenda nas loucuras, às vezes, que você quer me fazer, mas tá tudo certo. E meus pais também, meu pai e minha mãe, eles têm uma admiração muito grande. Foi uma coisa que o esporte resgatou na minha relação com meus pais, eu tenho certeza, porque respeito e tudo mais, e meus irmãos, admiração, e quem está ao meu redor. Então, assim, muito obrigada por vocês terem me convidado a compartilhar aqui um pouquinho da minha história, e se eu puder fazer a diferença na vida de uma pessoa que vai escutar esse podcast, eu já me sinto realizada. Obrigada a você, Fernanda. Você virou uma inspiração muito maior para mim também. Olha, tua história é maravilhosa, o teu espírito de tudo aí, de como você encara a vida, como você encara as coisas, é demais. Tá? Muito legal. A história foi, nossa, inspiradora. Um beijo grande para você. Vamos terminar por Ela aqui. já tem a caneca dela que eu vi ela tomando, né? Eu já sou podcast da TPM, gente, aqui, ó. Mas assim, vamos bater uma foto, pera. Vamos bater uma foto. O meu tá borrado, cadê esse fundo borrado aqui? Não, agora Corriam. foi. Beleza. Peraí. Ia. É isso. Vai, É isso? Valeu, então. Valeu, gente. Brigadão. Obrigada, Fefe. E os Obrigada. nossos teclados, né, Tina? Sigam a gente no YouTube, YouTube, no Spotify, no Apple Podcasts, no Amazon Music e no Instagram. Nosso Instagram é TPM_ ou podcast. Sigam a gente lá. E se você... Hã? Como? Se você souber, tiver alguém que vá se gostar dessa história da Fernanda, que vá se inspirar também, que pode ajudar alguém, compartilhe com essa pessoa, para que ela também alcance o objetivo, né? Vale a pena, né? Valeu, gente. É isso aí. Obrigadão. Um beijo. Um beijo, mulheres maravilhosas. Valeu. Até.